dia a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos, que se sintam bem aqui em nosso meio, agradecemos pelas visitas, que Deus esteja abençoando a cada um, e vamos ter um tempo aqui de aprender mais da palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que eu gostaria de ler para os irmãos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui a igreja tem pessoas de vários lugares, né? Então, eu saí da tua terra, da tua parentela, mas aqui estamos reunidos, aqui neste trabalho local. Somos uma família aqui. Mas quando Deus falou para Abraão, para ele sai da tua terra, da tua parentela e vai. Abraão não pegou simplesmente uma sacola e foi indo, Deus está me cuidando e vai dar tudo certinho e pronto. Não, ele tinha suas responsabilidades também. Vocês já pensaram na responsabilidade que Deus colocou também sobre Abraão? Ele não foi sozinho. Ou será que ele foi sozinho, sem nada? Vai dar tudo certo e Deus me mandou e você vai ser uma grande bênção. Não, ele tinha suas responsabilidades também. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre as nossas responsabilidades. Até interessante que o irmão Walter leu esse texto ali, tem tudo a ver com o que eu quero falar hoje. Nem tínhamos conversado nada, mas tem tudo a ver com o que eu quero falar hoje, sobre as nossas responsabilidades. Nós já estamos aí, está acabando o mês de abril, geralmente no começo do ano nós fazemos vários planos, e daqui a pouco durante o ano uns vai dando certo, outros vai alterando e assim por diante, né? Mas nós temos nossas responsabilidades. Primeiro, a gente pensa muito nas nossas responsabilidades aqui do mundo mesmo. Começa o ano, para quem tem criança na escola, é material escolar, é roupa, uniforme, é isso, aquilo. Quem tem algum imóvel é IPTU, quem tem carro é licenciamento, IPVA. Quem faz declaração do imposto de renda tem imposto de renda, e eu sei que não é diferente comigo, acredito que os irmãos, nós temos várias responsabilidades, ficamos muito preocupados em manter nossos deveres, nossas obrigações em dia. Acredito que, se for falar da parte financeira, todo mundo tem suas obrigações, as suas responsabilidades, e isso sempre nos traz preocupação. Amanhã, segunda-feira, apesar que é feriado, tem muita gente que já tem programado alguma coisa, e tem outros que já estão pensando nas suas responsabilidades para terça-feira. Quem trabalha fora tem o trabalho, quem não trabalha, as mulheres têm a responsabilidade do lar, e assim por diante. Isso toma muito tempo de nossas vidas. E também até as crianças já estão sendo... já está incutido na cabeça deles assim as responsabilidades, até de fazer as tarefas. Eu vejo lá o Lucas, a Melissa, às vezes estão vindo ali para Kelly ajudar a fazer tarefa, eles já têm as suas obrigações. Mas e as nossas responsabilidades com Deus? Já pensaram nisso, que nós temos muitas responsabilidades com Deus? Deus tem nos abençoado, tem nos sustentado, mas e nós? As nossas responsabilidades.
E eu quero falar sobre isso, sobre os nossos deveres, sobre as nossas responsabilidades, até que nem foi lido esse texto ali, até de pregar a palavra, de testemunhar lá fora. São grandes responsabilidades depositadas sobre cada um aqui. Não é que se você quer ou não quer, é responsabilidade. E essas responsabilidades, às vezes, podemos até deixar de lado e ficamos nos preocupando com outras coisas que não são tão importantes. Preocupa-se, o mundo é assim, a sociedade é assim. Nós nos preocupamos com coisas aqui do mundo, de coisas que vai passar, de uma hora ou outra vai passar, mas as nossas responsabilidades com Deus, como é que está? Como que nós estamos? Como é que estão os nossos deveres? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 27. Evangelho de Marcos. Todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu quero ler até o 27. É um texto assim, mas eu tenho alguns textos aqui separados. Oi? Marcos, capítulo 14, ao versículo 27. Marcos 9. Como é que eu estou falando? Tá. Marcos 9. Eu me enganei. Marcos 9, capítulo 9, do versículo 14 até o 27. É que ali já estava, então eles tinham ouvido 9 ali. Marcos capítulo 9, do versículo 14 em diante. Quando se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Vejam que aqui esse texto fala de um pai que tinha seu filho com problema e ele procurou recursos, procurou ir à fonte certa. Mas chegou lá, ele falou lá com os seus discípulos, os discípulos não puderam ajudá-lo.
Ali diz assim: falaram com os seus, no versículo 14, roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Ou seja, não puderam dar conta das necessidades daquele pai. Daí passaram para frente. Ele falou o quê? Foi falar com Jesus. Jesus podia. É claro que Jesus podia, mas ele disse: podes, mas tudo pode ao que crê, tudo é possível. Então, tudo é possível ao que crê. Vejo que essa responsabilidade cabe a cada um, aquela responsabilidade de crer, de ter fé, de acreditar naquilo que você está pregando, que você está falando, do que você está passando. Essa responsabilidade de crer, a firmeza daquilo que está precisando. Este pai desse menino foi lá, tinha muitos discípulos lá, não puderam. Passaram para Jesus. Jesus podia, mas disse: mas podes, mas tudo é possível. Também poderia acontecer. Nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 que é impossível agradar a Deus sem fé. Precisa ter fé. Essa responsabilidade que temos de agradar a Deus, de confiar naquilo que pedimos. Tiago, no capítulo 1, versículo 6, fala que o que você pede, peça não duvidando. Você não duvida daquilo que está pedindo, senão você é comparado à onda do mar, que vai para um lado ou para o outro. Então, você pode, mas depende de você acreditar. E depende de você acreditar. Isso é uma responsabilidade em nossas vidas, na vida de nossa, como crentes, como firmes na fé. E para isso, nós precisamos até desenvolver a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você conseguir alguma coisa se até mesmo você já está duvidando. Não, temos que ter confiança que Deus fará o que é melhor para nós e para nossas vidas. E isso é uma grande responsabilidade que cabe a cada um de nós. Nós precisamos desenvolver a nossa fé como? Alimentando com a palavra de Deus. Até o irmão Walter leu aquele texto ali. Nós precisamos crescer na fé no conhecimento da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, levando adiante. A fé vem pela pregação. Nós gastamos, às vezes, pouco tempo nos alimentando da palavra de Deus, gastando um tempo e lendo, e outras coisas se preocupando com tantas responsabilidades, mas a nossa grande responsabilidade é para com Deus. Isso é um dever nosso. É aquilo que está incutido em nossas mentes, em nossa vida. Nós temos que ter esse hábito e nos disponibilizar para estudar, para ler e para alimentar a nossa fé. Em Lucas 17:5, eles pedem lá: Senhor, aumenta-nos a fé. Se quiser pôr Lucas 17:5, pode pôr ali, Carol. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E Romanos 10:17, que o irmão Walter leu Romanos 10, por isso que eu disse que tem a ver com o que eu queria falar hoje. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então nós devemos desenvolver a nossa fé, a nossa confiança, e isso são responsabilidades que temos. Uma segunda responsabilidade que está baseado nisso é o ir de pregar, até está em cima da porta lá. Ir de pregar, em Marcos 16:15, põe ali Marcos 16:15. Ir e pregai. Jesus disse para ir e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Isso é uma grande responsabilidade a cada um. São deveres nossos, ide e pregar. Nós temos tem as responsabilidades normais de cada lar, de cada pessoa. A criança já tem as suas responsabilidades, vai crescendo e assim as coisas vão aumentando. Os nossos deveres, nossas obrigações, mas a grande responsabilidade é para com Deus. Isso é a coisa mais importante em nossas vidas. Esse ir de pregar é uma responsabilidade de cada um. Até inclusive tem 2 textos aqui que é de nossa responsabilidade.
Todo ser que respira, louve o Senhor. Salmo 150. Lá em cima da porta diz, ide e pregai. São responsabilidades que cabem a nós. Até de louvar a Deus. Todo ser que respira, louve a Deus. Quanto tempo passamos e vivemos, e tem muita gente que vive e gasta a vida assim, mas como crentes, nós temos esse grande dever em nossas vidas. O ide e pregai, como que até para você falar, para você transmitir da palavra de Deus, você tem que ter conhecimento. E o conhecimento, você tem que ler, tem que estudar e nos alimentarmos da palavra de Deus. Assim estará até aumentando nossa fé conforme a palavra, conforme o conhecimento. Temos também a responsabilidade da oração. A oração, Tiago 5,16, Tiago 5,16, que diz assim, confiai, pois, os nossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, nós temos a reunião de oração na terça-feira aqui, mas mesmo que aqueles que podem vir, venham, que quem não pode orar em casa, ou pode orar durante o dia, em qualquer hora, não tem uma hora específica, mas isso é uma responsabilidade que cabe a cada um orar um pelos outros. Você que passa a semana, passa dias, ou vamos orar só aqui quando chegamos aqui? Estamos deixando nossas obrigações, nossas responsabilidades de lado e cuidando de outras coisas que não são tão importantes. São grandes responsabilidades que recaem sobre cada um dos crentes, sobre cada um dos irmãos aqui. Orar um pelos outros, crer, responsabilidade, ide, pregar é responsabilidade, oração são deveres de cada crente, não é se você quer ou se você não quer. E uma grande responsabilidade também, que eu estou falando só bastante responsabilidade para cada um aqui, dos deveres de cada pessoa, porque nós gastamos a semana eu sei que a vida é corrida, o tempo é preenchido, mas nossas grandes obrigações é para com o Senhor. Uma grande responsabilidade tanto para nós, para nossas vidas, para os familiares. Atos 1:8. Atos, livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu sei que os irmãos sabem de cor esse versículo, mas vamos ler. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês já pensaram na responsabilidade de ser testemunha? É uma grande responsabilidade. Recebereis poder de ser minhas testemunhas, aonde vocês estiverem. Não é só na igreja, na escola, no trabalho, no dia a dia, para com os vizinhos, para com os familiares. É uma grande responsabilidade você ser testemunha. Recebereis poder de ser testemunha sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Isso é um grande dever de cada crente. Aqueles que não podem, quer dizer assim, às vezes não tem até a oportunidade de pregar, de falar, mas como que você está testemunhando no local que você vive, na sua casa, com sua família, com seus parentes, com vizinhos, aonde você está? Que testemunho que você está dando? Como é que está a tua vida? Isso é uma coisa para a gente pensar sobre isso aí. Eu gostaria de ler até um artigo aqui, eu tirei da internet, é um sociólogo. Isso é muito importante, o testemunho que cada um dá sobre a vida, aquilo que está lá, como está vivendo lá fora. Até Tiago escreve, não ser só ouvinte, mas praticante da palavra. Um sociólogo chamado Richard Dudgale, os nomes não são tão interessantes, mas só pus aqui a título de informação.
Em 1877 ainda, ele começou a estudar a árvore genealógica de 42 homens que estavam na prisão, que estavam no sistema prisional dos Estados Unidos. Ele começou a estudar isso aí, mas isso em 1877. E lá nos Estados Unidos tinha famílias enormes. Lá tem famílias grandes, assim, que muitos descendentes. Parece família de nordestino que tem. O nordestino tem bastante filhos e bastante. Tem umas famílias grandes lá, né? Então, mas lá ele começou a estudar 42 famílias, 42 homens que estavam na prisão. E daí tinha uma família muito grande, um homem ali muito, o sobrenome muito, que tinha muitas pessoas daquela família, e ele começou a formar a árvore genealógica dessa família. Então, ele foi o ancestral chamado Max Jukes. A família era muito grande, uma família original lá dos Estados Unidos. E ele foi estudando sobre todas as pessoas dessa família. Os descendentes de Max Jukes incluíam 7 assassinos, 60 ladrões, 190 prostitutas, 150 condenados, 310 indigentes e 440 foram fisicamente destruídos pelo vício do álcool. Dos 1.200 pessoas descendentes desse Max Jukes, 300 morreram prematuramente. Então, vocês vejam que família destruída. Em contraste com isso, também, ele estudou uma outra família, família de Jonathan Edwards. Família de Jonathan Edwards incluía um vice-presidente dos Estados Unidos, um reitor de uma faculdade de direito, um reitor de uma faculdade de medicina, 3 senadores dos Estados Unidos, 3 governadores, 3 prefeitos, 13 reitores de faculdades, 30 juízes, 60 médicos, 65 professores, 75 oficiais militares, 80 titulares de cargos públicos, 100 advogados, 100 clérigos e 285 graduados universitários. Vocês vejam o contraste das duas famílias. Uma família tinha 1.200 descendentes, maioria perdido. E essa outra família de Jonathan R. Edwards tinha 1.400 pessoas descendentes. Vejam a diferença das famílias. Eu estou falando isso pela importância do testemunho de cada um. Então, vou continuar lendo isso aqui. Edwards, que é essa família, como isso pode ser explicado? Edwards era um homem piedoso, mas também trabalhador, inteligente e moralmente correto. Além disso, afirma, grande parte da capacidade e talento, de intensidade e caráter dos mais de 1.400 membros da família Edwards se deve à senhora Edwards, que eram pessoas tementes a Deus. Então, como um pai cria seu filho, o amor que eles dão, os valores que eles ensinam, o ambiente emocional que eles oferecem, a educação que eles fornecem, influencia não são apenas seus filhos, mas as 4 gerações seguintes, seja para o bem ou para o mal. Que pensamento desafiador. E se alguém estudasse os seus descendentes, como seria daqui 4, 5 gerações? O que nós estamos passando para nossos filhos? Que testemunho nós estamos dando? Existem até estudos de sociólogos que eles dizem a regra de 5 gerações, mas as bênçãos vai bem além, bem adiante. Então, o testemunho que nós estamos passando em casa, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos praticando, não ser só ouvinte, mas praticante no dia a dia,
aonde você estiver, pratique e testemunhe aquilo que você sabe da palavra de Deus, aquilo que você conhece. Isso tem uma grande bênção e vai influenciar lá para frente muitos descendentes diretos, indiretos, ou aqueles até que convivem com a gente. Então, essa é uma grande responsabilidade de testemunhar. O testemunho, você não precisa estar pregando, você pode, um meio eficiente é você vivendo. Isso é a melhor pregação que você pode ter com os seus vizinhos, com a sua família, com todos. Vivendo e também aproveitando as oportunidades de transmitir aquilo que você sabe, aquilo que você conhece da palavra de Deus. Mas são responsabilidades de cada um cada um dos crentes que Deus coloca sobre nós, de testemunhar, de falar, de pregar, de orar, de crer. São várias responsabilidades. E também temos nossas responsabilidades até como membros da igreja. Como membros, como cristãos. Aqui nós fazemos parte de uma família. Eu gostaria de falar até sobre as responsabilidades até dos membros aqui em geral. Aqui estamos reunidos, cada um tem um dever, tem uma missão a ser cumprida. Às vezes, quando a gente fala membro da igreja, isso, aquilo, mas... eu sou membro lá, mas você tem uma missão, você tem um dever, você tem a tua responsabilidade como membro também. Cada um tem um papel a ser cumprido. É claro que a igreja tem a sua liderança constituída, tem outros setores que têm seus líderes, tudo, mas cada um aqui, para funcionar o culto, aqui cada um trabalha, cada um dá a sua participação, a sua colaboração, de alguma forma ou outra. Como membro, cada um tem suas responsabilidades, suas obrigações, sem um papel. Nós fazemos parte desse corpo aqui, dessa família, e todo mundo é muito importante e com suas responsabilidades, as suas obrigações, e assim que deve ser. Uma dessas responsabilidades também é até de frequentar a igreja. Já pensaram que isso é uma grande responsabilidade que temos? De frequentar, temos programações esporádicas lá, programações especiais, temos a programação fixa. Às vezes até podemos até convidar alguém de fora para compartilhar uma palavra, mas o membro tem até aquela responsabilidade de estar aqui presente. De tomar conhecimento de tudo que está acontecendo, de tudo que ocorre aqui, de colaborar de qualquer forma, com a sua presença é importante. E vamos ler Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, do versículo 24 e 25. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, até de frequentar, de participar aqui de todas as reuniões, de todas as pregações, a pessoa também vai estar aprendendo mais da palavra de Deus. Isso é muito importante. Você aprender a palavra de Deus, para você ter a tua firmeza, para você falar lá fora. Então, nós temos que estar por dentro de tudo o que acontece, até para cumprirmos outras responsabilidades que a igreja deposita sobre nós. Como crentes, cada um temos nossos deveres. E uma dessas responsabilidades, até como membros, é até de ajudar, vamos dizer assim, até de ajudar a preservar a doutrina da igreja.
Isso significa que, como cristão, nós temos a responsabilidade de estudar e conhecer o Evangelho. Nós temos que estar por dentro de tudo, ter conhecimento e firme naquilo que pensamos. Porque se você não conhece muito bem a palavra de Deus, pode ter. Até fizemos foi uma transição agora, veio o Ariano, pastor, que está sendo novo aqui. Que tal se ele está fugindo da doutrina? Qual a responsabilidade que temos? A responsabilidade é dos membros, tentar manter aquela doutrina correta, segundo a palavra de Deus. Então, para isso, nós temos que estar frequentando e conhecendo e aprendendo, nos alimentando da palavra. É claro, eu só fiz um exemplo, desculpe o exemplo, mas é claro que eu sabia a formação dele e tudo para quando ele foi convidado. Mas uma hipótese, convidamos alguém de fora, você vem pregar. Então, se a pessoa está falando aquilo que não é, então, como é uma grande responsabilidade até dos membros. E conhecer o Evangelho, ou aquilo que o Evangelho requer de cada um de nós, é uma grande responsabilidade de cada crente e de cada membro da igreja. É uma grande responsabilidade de se conhecer e aquilo que Deus quer da tua vida e para você ser usado aonde você estiver. Até para ajudar pessoas a se firmar, a cuidar aqui da igreja, da disciplina da igreja. Quando Paulo aborda líderes de Corinto, ele não está abordando assim, ele está abordando a própria igreja. Nós temos aqui versículos, aqui 1 Coríntios 5 a 3, não precisamos ler. E 2 Coríntios 2, 6 e 8, mas não é o caso agora de nós ler. Mas nós temos que cuidar da disciplina e isso é um dever de todos. Nós não podemos negligenciar essa obrigação de manter a disciplina, ver a doutrina correta segundo o Evangelho do Senhor. Temos que estar praticando também lá fora. Grande responsabilidade para nossas vidas. Nós temos que nos esforçarmos por conhecer e sermos conhecidos e transmitir a palavra de Deus. Vamos ler Romanos no capítulo 12, versículo 10, 12 a 13. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 12, versículo 10 a 13. Romanos 12. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, veja bem que para tudo isso nós precisamos estar conhecendo a palavra de Deus até no zelo, fervoroso do Espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, compartilhar as necessidades. Então, tudo são detalhes que como crentes, como membros, nós devemos estar conhecendo a cada um das necessidades de cada um como uma família, estar ativo na igreja. Agora, como que você vai fazer e vai conhecer mais da palavra de Deus sem participar de tudo aquilo que a igreja oferece? Então, nós temos que ter uma participação para preservar o Evangelho, preservar a doutrina, ter conhecimento, interagir, se envolver com as coisas da igreja, para transmitir lá fora, onde estivermos, para testemunhar e levar adiante aquilo que cabe a cada um, né? Nós não podemos fugir das nossas obrigações. Isso é obrigação dos crentes, de fazer lá fora a diferença. A grande diferença é o testemunho, pregar a palavra de Deus. É responsabilidade e grande responsabilidade.
grande responsabilidade de cada um, até em sua casa, com seus filhos e com a sua família. Essas duas famílias em contraste que eu mostrei ali, a primeira família tinha 1.400 pessoas descendentes de Edvard. Eles eram pessoas tementes a Deus. Vejam as bênçãos estendidas. E o outro, ele foi retornando lá e formou a árvore genealógica de Juques, que tinha 1.200 pessoas. Quanta destruição em toda a família, em tudo aquilo ali, e eles estavam perdidos lá e colhendo só coisas ruins na vida de cada um. Então, nós temos que estar participantes e ativos. Nós temos que se envolver na obra e sentir a responsabilidade até de cooperação. Até depois da posse do pastor Ariano, até ele trouxe uma mensagem sobre Neemias, que falava bastante de cooperação. Nós temos que sentir essa responsabilidade de cooperação. Nós temos aquilo que Deus coloca em cada um, e cada um vai ter aquele desejo de cooperar e não pode fugir disso. Porque às vezes a gente diz, acho que isso aqui não é comigo, vamos deixar para outra pessoa. Mas nós temos aquele desejo e devemos estar cooperando e nos envolvendo. Deus está abençoando a cada um. Vamos ler Efésios 4, 15 e 16. Efésios 4, 15. Todo mundo achou? Efésios capítulo 4, versículo 15, que diz o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E 16 diz o seguinte: de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a igreja se edifica no amor. A igreja se edifica no amor na medida que cada um faz a sua parte, faz a sua obra. É claro que nós temos uma obra a realizar. Todos os irmãos estão aqui, não é o acaso. Vocês estão aqui, não é o acaso. Deus trabalha na vida de cada um e cada um tem a sua responsabilidade, o seu lugar e a sua importância. E é claro que nós até às vezes fazemos nossas reuniões e trabalhamos e a gente procura sempre melhorar, mas cada um é importante até na cooperação. A igreja se edifica no amor e na medida que cada um faz a sua obra. Nós temos que estar trabalhando e nos envolvendo com a igreja, porque é claro que nós gostaríamos da igreja cheia, da igreja, mas precisamos ter uma igreja ativa. Agora, até esses tempos que estamos fazendo várias visitas, estamos saindo, acompanhando o pastor Ariano, que eu tenho outros irmãos colaborando, mas a gente precisa da colaboração da igreja até para quem vocês souberem, vizinhos, conhecidos, aonde vocês estiverem, precisa da colaboração e cooperação de cada um. E até para frequentando as programações da igreja e tudo o que fizermos aqui. Ainda no versículo 25 de Efésios, diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Nós somos membros um dos outros e precisamos estar unidos. A união, já ouviram falar que a união faz a força? Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Que saia da boca de cada um uma palavra boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo Efésios 4, 29. Veja bem, não saia da vossa boca nenhuma palavra
torpe, mas sim uma palavra que seja boa para edificação. Onde vocês estiverem, procure falar de uma forma para edificar as pessoas. Nós temos que estar compartilhando o evangelho com os que são de fora, transmitindo, testemunhando, mas temos que estar crendo naquilo que nós falamos, naquilo que aprendemos. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5. Eu acho que aqui tem alguns versículos que são muito importantes para a gente. 2 Coríntios, capítulo 5, 19 e 20. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 19 e 20. Segunda Coríntios 5, 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu quero destacar o início do versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Vocês viram... sabe o que é um embaixador? O embaixador é um representante. Vocês já pensaram na grande responsabilidade que é? Uma responsabilidade grande depositada e está sobre os ombros de cada um. Que é onde vocês estiverem, vocês estão representando. O embaixador, ele representa. Tem embaixador que ele representa o Estado. Por exemplo, tem um embaixador do Brasil que está lá na Alemanha. Ele está representando o país lá. O embaixador é mais do que um ministro. Ele tem a sua autoridade lá, ele está representando. O que ele está falando tem uma grande importância onde ele está. Isso é uma grande responsabilidade que cabe a cada um. Lá em Mateus 28, 19, diz assim: ide e fazei discípulos. Uma grande responsabilidade. O ide, que Deus vai te abençoar. Onde você for, Deus vai estar te abençoando e te guardando. Mas você também tem que estar se envolvendo e se disponibilizando. Não é só pedir e deixar as coisas passar sem levar em conta a devida importância daquilo que você está fazendo e aonde está. A igreja, hoje nós estamos aqui reunidos, daqui a pouco vai cada um para suas casas, amanhã é segunda-feira, está disperso. Aonde vocês estão? Como estão? O que vocês estão fazendo? Como vocês estão procedendo? O testemunho que vocês estão dando. Aproveitem as oportunidades de falar da palavra de Deus. Para isso vocês têm que conhecer também da palavra, né? Então são grandes responsabilidades que eu tentei passar um pouquinho para cada um aqui, tanto de crentes e membros da igreja. Mas a grande responsabilidade como crente nós temos que crer, acreditar naquilo que estamos passando, o ir de pregar, de ser testemunhas, que é uma grande responsabilidade. Eu penso assim, a grande responsabilidade é ser testemunha daquilo que você crê, testemunha do Senhor, aonde você estiver, porque você pode até sem falar nada, tem pessoas que vai notar o seu procedimento. E passei um pouquinho das responsabilidades dos membros também. É isso que eu tinha para os irmãos.